subsistente, composto de um só ato. Por quê? Quando você injuria uma pessoa, quando você difama uma pessoa, só o fato de você chamar essa pessoa de preguiçoso, de canalha, de cafajeste, você, ao falar isso, você já consumou o fato. Agora, analfa, né? Não sabe ler, enfim. Então, vamos lá. Um aluno te chama de analfa, esse é analfa, tu não sabe ler. E o professor? Né? Não, o professor dando o exemplo não teve intenção. Sim, mas eu quero dizer que em tese, eu não quero me complicar por questões éticas, mas em tese você está configurando, gente, uma injúria. E como ela é unissubsistente, ela é praticada com um único ato, ela está consumada, não tem tentativa. Salvo, como eu já expliquei na aula passada, se for uma carta. Você manda uma carta pro cara dizendo, olha, eu acho que tu é um analfa, tu não sabe ler, tu é um imbecil, tu é um oligofrênico, sei lá. Nessa situação, se a carta é interceptada antes de chegar no analfa, evidentemente que haverá a injúria. Olha, minha testemunha. A desistência não precisa ser espontânea, basta ser voluntária. Preste atenção no que eu vou explicar. O cidadão está com o revólver apontado para a vítima, vai atirar na vítima. Deu o primeiro tiro, vai atirar a segunda vez na cabeça. Chega um guarda, um policial, e diz, olha, não faz isso. Se tu fizeres isso, tu vais apodrecer na cadeia. O cara para. Ou ele pode apontar uma arma para o cara e dizer, não faz isso, senão eu vou te atirar. O cara para. Qualquer das hipóteses, gente, a desistência não foi espontânea. Não partiu do próprio agente, foi por provocação de terceiro, mas ela foi voluntária, então ela é válida. Preste atenção. Mesmo coagido? Não, ele chegou numa primeira hipótese, ele disse, não faz isso que tu vais apodrecer na cadeia, vais matar essa pessoa, e ele para. Ou ele pode dizer, se você atirar nela, eu atiro em você, pare, largue o revólver e tal. De qualquer forma, não foi espontânea, mas ela foi voluntária. Ele parou. Claro que se houver coação, ela não é voluntária, ela precisa ser voluntária, né? Mas a atuação do agente policial de terceiro, no sentido de convencê-lo a não prosseguir no ato executório, serve como desistência voluntária. Bom, sim, se houver coação, não há voluntariedade, né? Aí não foi voluntário, evidentemente, tá? Bom, desistência voluntária e política criminal. Gente, por que a política criminal favorece quem age sob desistência voluntária? Justamente para estimular a pessoa a não prosseguir no ato de execução, a não prosseguir no ataque ao bem jurídico. Então diz assim, querendo fazer o agente retroceder, interrompendo os seus atos de execução, lhe estende a lei o que nós chamamos de ponte de ouro. Já vou explicar o que é a ponte de ouro da desistência voluntária, para que o agente possa desistir de prosseguir os seus atos. Por que ponte de ouro, professor Franklin? Gente, ponte de ouro é o seguinte, você atirou na pessoa, deu um primeiro tiro no peito. Qual era a sua intenção? Matar. Você não matou, você vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Mas a ponte de ouro da desistência voluntária é o seguinte, você atirou a primeira vez, você desistiu de prosseguir no ato.
Ou um terceiro disse, rapaz, não faz isso, tu atirar, matar essa pessoa não vale a pena, vai apodrecer na cadeia. E ele para de prosseguir. Só deu o primeiro tiro, ele desiste de prosseguir na execução. Nesse caso, ele, albergado pela desistência voluntária, ele não vai responder pela tentativa de homicídio. Ele só vai responder pelos atos anteriores, ou seja, ele só responde pela lesão corporal da bala. E aí é que está, é uma política criminal. Então vamos lá. Fórmula de Frank. Atenção, Frank não é, já expliquei que não sou eu, Frank. Esse Frank é com K, o meu é com L-I-N, de navio. Esse Frank significa Franco, eu significo Franklin, senhor de muitas propriedades, tanto materiais quanto intelectuais. Então não é a mesma pessoa. Esse cara aqui disse o seguinte: se o agente disser, posso prosseguir e não quero, então preste atenção. Eu tinha um revólver carregado com 6 balas, deu o primeiro tiro. Eu posso prosseguir com o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente? Posso. Eu tenho as balas do revólver. Mas eu posso prosseguir e não quero. Então será caso de desistência voluntária. Ele desistiu voluntariamente, embora não espontaneamente, de prosseguir na execução. Mas se o agente disser, quero prosseguir, mas não posso, estaremos diante de uma tentativa, de um crime tentado. Exemplo, o cara tinha só uma bala no revólver. Ele deu o primeiro tiro, esgotou toda a sua potencialidade ofensiva. Não tinha como atirar. Primeira hipótese. Segunda hipótese, ele até tinha 6 balas no revólver, mas ele deu o primeiro tiro e o revólver refugou. Bateu o catolé, picotou. Pegou fogo. Hein? Como é? Mascou bala. Estou dizendo aqui porque está sendo transmitido para todo o Brasil, todo América Central, Europa, Ásia, né? Konnichiwa. Então, se o revólver bateu o catolé, né? Não tinha como ele atirar, continuar no ato de execução, ele diz, quero prosseguir, mas não posso porque o revólver bateu o catolé. E aí ele, então, nesse caso, estaríamos diante de um crime tentado. Ele vai responder por ter atirado na vítima, tentado matar a vítima. Nesse caso aqui, não. A desistência voluntária faz com que ele responda só pelos atos anteriores. Então, vamos ver aqui, agente que possui um único projétil em seu revólver. O agente que efetua o único disparo possível com o fim de matar. Ele não só tinha uma bala, tirou, ele esgota seus atos de execução. Razão pela qual não pode alegar desistência voluntária. Logo responderá por tentativa de homicídio. Desistência voluntária é quando ele diz, posso prosseguir, mas não quero. Quando ele disser, quero prosseguir, mas não posso, se só tinha uma bala, não se trata de desistência voluntária, se trata de um crime tentado. Deu para entender isso? Cuidado. 1 minuto da sua atenção pode ser fatal. Arrependimento eficaz ocorre quando o agente, encerrada a execução, arrepende-se e impede a consumação do crime. Então eu peguei, né, o exemplo do agente. Tem 6 balas no revólver. Ele descarrega. Pá, 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 pá. Não, tu contaste 5? Não, eu vou dar mais um. Pá! Pronto. Minei a criatura de bala. E aí,
vendo que ela vai morrer, uma moça bonita dessa, não posso deixar uma moça dessa morrer, pego ela, espera aí, calma lá, coloco ela no carro, levo para o metropolitano. Não, ela tem plano de saúde. Tá. Na SUSMED. Bom, bem. Gente, se eu conseguir levá-la ao hospital e ela se recuperar, eu tenho o que nós chamamos de arrependimento eficaz. Então vamos lá. Observações. O arrependimento eficaz equivale ao crime falho. Porque no crime falho ou tentativa perfeita, lembrem-se, eu descarreguei toda a minha potencialidade ofensiva. Certo? Eu usei todos os meios que eu tinha à minha disposição. Só é possível nos crimes dolosos, porque nos crimes culposos não se admite a tentativa e, consequentemente, não se admite o arrependimento eficaz, que é uma espécie de tentativa. Só é possível nos crimes materiais, porque no arrependimento eficaz eu tenho que ter um resultado naturalístico. Homicídio, morte, lesão corporal à lesão, dano à inutilização da coisa e assim sucessivamente. Não posso ter, então, o arrependimento eficaz nos crimes formais e de mera conduta. Não existe arrependimento eficaz para quem dispara uma arma de fogo. Não existe o arrependimento eficaz para quem invade um domicílio. Não existe o arrependimento eficaz nos crimes formais. No crime de corrupção, em que eu ofereci a propina ao guarda para ele não me multar, em que só o oferecimento já consumou a corrupção. Então preste atenção, só nos crimes materiais. Arrependimento ineficaz não produz qualquer consequência. Agora eu vou conversar com vocês. 2 exemplos. Beleza pura, professor, mas imaginemos, pergunta de prova, que o senhor levou ela para o hospital e lá no hospital o médico muito prontamente a atende, submete ela a uma cirurgia, retira as balas, consegue salvá-la, pelo menos num primeiro momento. Contudo, dias depois, quando ela está convalescendo, ela contrai uma infecção hospitalar que a leva à morte. Nesse caso, o arrependimento foi eficaz? Sim ou não? Gente, quem acha que foi eficaz? Quem acha que não foi eficaz? Gente, não foi eficaz. Por quê? Porque eu já expliquei que o arrependimento, primeiro, ele tem que ser eficaz, ela não pode ter morrido. E segundo, tu tens que levar em consideração que quando a gente deu o tiro nela, a infecção hospitalar que ela contraiu devido à cirurgia para retirada da bala está dentro da linha de desdobramento causal da conduta. Tá bom, mas vamos complicar mais ainda? Beleza, professor. E se o senhor está levando ela lá para o hospital, quando o senhor está chegando na porta do hospital, já bem pertinho, caminhão avança o sinal. Pá! Bate o seu carro, milagrosamente o senhor se salva, mas ela morre esmagada nas ferragens. Pergunta-se: o arrependimento foi eficaz? Todo mundo diz que foi? Tem alguém que diz que não foi? Senhor? Pois o senhor, a sua resposta está exata. Não foi eficaz, gente. Ela morreu. Morreu, acabou. Se o arrependimento for ineficaz, não produz qualquer consequência. Mas, professor, ela morreu num acidente, não interessa. Ela poderia ter morrido, um raio caiu na cabeça dela. O prédio desmoronou em cima dela. Entendeu?
Ela caiu embaixo do ônibus, na hora que a maca rolou, caiu embaixo do ônibus, o ônibus passou por cima. Não interessa se ela morreu, se houve o resultado naturalístico, o arrependimento não foi eficaz. Para ser eficaz, ela não pode ter morrido. Diga. Porque tudo isso que eu estou falando não é um tempo, né? Você me pergunta, tem algum tempo? Não. É porque a morte dela diretamente está relacionada com o tiro. Para que ela não morra, ela só morreu, porque ela foi socorrida por ele e foi levada para um hospital. E lá no hospital, ela contraiu uma infecção, morreu. Então, não foi eficaz. Tá, evidentemente que a conduta do caminhoneiro está fora do desdobramento causal. É uma causa absolutamente independente da conduta de quem atirou. Todavia, não foi eficaz porque ela morreu. Tem que ser eficaz. Ela não pode morrer. Se ela não morrer, é eficaz. Mas o professor caiu um raio na cabeça dela. Não interessa. Morreu. Não, o caminhoneiro vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele bateu e matou ela. Não teve o dolo. E o que atirou responde pelos atos anteriores. Ela estava viva, ela não morreu pelo tiro. Ela morreu pelo acidente. Então ele vai responder pela tentativa. Perfeito. Garoto. Alright, boys. Aplicação da pena. Desistência voluntária. O agente não responde por tentativa, somente pelos atos praticados. Então ele deu o primeiro tiro, parou, foi embora. Só responde pela lesão corporal. Mas professor, ele queria matar. Estava na cara, claro, ele queria matar. Mas é uma questão de política criminal. Se estimula o cara a não prosseguir na execução, para ele ser beneficiado. Arrependimento eficaz. A responsabilidade do sujeito incide somente na ação já perpetrada. O cara deu um tiro, encheu ela de bala, levou ela para o hospital, salvou ela, então ele responde só pela lesão corporal. Mas professor, ele queria matá-la. Não discordo, ele queria, mas é uma questão de política criminal. Se aplica somente a ação já perpetrada. Diga, macho. Ineficaz. Ineficaz. Arrependimento eficaz é se ela não morre. Se ela morre, o arrependimento é ineficaz. Alright? Como? Não. Ele vai responder pela conduta anterior. Essa é o benefício dele. Só. Já está de bom tamanho. Natureza jurídica da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Para a Hungria, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são causas de extinção da punibilidade, assim como a morte, assim como a anistia, graça e indulto. É como se extinguisse a punibilidade da tentativa daquele homicídio. Ele vai responder só pela lesão. Já para Frederico Marques, citado por Damásio, são causas de atipicidade do fato. A atipicidade seria o fato passa a não ser típico em relação à tentativa do homicídio, mas passa a ser típico em relação à lesão. Alright? Diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Bom, fácil, né? Quando a gente se encontra ainda praticando os atos de execução, temos a desistência voluntária. Deu o primeiro tiro, parou, foi embora. Desistência voluntária. Quando a gente usou todos os meios para alcançar o resultado, se fala em arrependimento eficaz.
Então ele lançou mão de toda a potencialidade ofensiva. Pá, 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 pá. Contou 6 agora? Pá! 7, né? É. Aí, o que acontece? Ele lançou mão de toda a sua potencialidade ofensiva. Nós vamos, então, necessariamente ter o arrependimento eficaz, desde que ele leve ela para o hospital e ela viva. Não impedimento de produção do resultado. Se o agente esgota os meios de execução de um crime, deu 6 tiros, mas atua no sentido de evitar o resultado, se este vier a ocorrer, ou seja, se o resultado morte vier a ocorrer, o sujeito não será beneficiado pela desistência voluntária e nem pelo arrependimento eficaz. Porque ela morreu, então já era, tá? Tranquilo. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano, restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Isso me faz lembrar uma situação terrível que eu passei durante a minha juventude. Eu, 24 anos, fui promotor. Comecei a ganhar meu dinheirinho, e aí comprei uma televisãozinha melhor, que a minha era preta e branca. Tinha um Chevette velho, comprei um carrinho, era Fiesta, naquela época aqueles Fiesta antigo e tal. Não era Rocan, não era não. Consórcio. Bom, moral da história. Tinha um cidadão chamado Índio que lavava o meu carro, o carro do meu irmão, o carro da minha irmã. Era um cara, lavava o carro do meu pai e nós confiávamos nele. Achávamos que ele fosse boa bisca. E esse índio tinha acesso lá em casa, ele entrava, pegava a mangueira, pegava o produto de limpeza do carro, o aspirador, enfim. E, portanto, ele sabia onde ficava a chave da cozinha. Ficava pendurada, tinha um ferrinho assim, e a chave ficava pendurada. Um belo dia, à noite, esse índio, aproveitando-se, né, de que estava todo mundo dormindo, entra de madrugada com uma vassoura. Ele cutuca a chave, põe a chave na vassoura, abre o cadeado, entra e faz a limpeza. Levou televisão, videocassete, DVD, né? Muito bem. Preste atenção. Se ele, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, ele não entrou lá, não rendeu ninguém. Não colocou arma em ninguém. E se aproveitou que estava todo mundo dormindo para subtrair as coisas de dentro da casa. E se ele reparasse o dano, pagasse pelos objetos que ele subtraiu, ou restituísse a coisa, devolvesse a TV, devolvesse o DVD, o videocassete, um violão que ele levou, nós teríamos aí, isso teria que ser feito antes do recebimento da denúncia ou da queixa, se fosse ação penal privada. Por ato voluntário do agente, a pena dele seria reduzida de 1 a 2 terços. Era como se ele tivesse praticado uma tentativa de furto. Então aí é o que nós chamamos de arrependimento posterior, tá? Olha só, o critério para redução da pena é a celeridade e a espontaneidade. Primeiro, celeridade, logo depois do crime ele vai lá e devolve. O limite máximo é antes do recebimento da denúncia. E espontaneidade é que não foi, pode até não ter sido voluntário, tá? Mas foi espontâneo. Ou seja, alguém convenceu ele a devolver os bens. O próprio delegado disse: rapaz, vai lá, devolve. Se o promotor oferecer a denúncia por caso, tu não vai mais poder ser beneficiado pelo arrependimento posterior. E se o agente não tem condições de pagar, não tem ele direito à diminuição da pena. E aqui vocês podem acrescentar: não tem condição de pagar,
ou não tem condição de restituir o bem, porque na verdade, quando eles fazem esse tipo de serviço, geralmente eles pegam esses bens e vendem por uma merreca, né? R$50, R$100, às vezes nem isso. A senhora quer perguntar? Então pergunte. Não, veja bem, aqui tem que ser celeridade e espontaneidade. O agente restituiu a coisa. Quando a polícia capturou as coisas, apreendeu as coisas, não foi o agente que restituiu. Portanto, não existe o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, sim, constitui na iniciativa do agente de devolver a coisa ou pagar o valor correspondente antes do recebimento da denúncia. Se a polícia foi lá e apreendeu bem, não é arrependimento posterior. Tá bom? Alright, boys. Natureza jurídica. O arrependimento posterior é considerado uma causa de diminuição de pena, também conhecida como minorante, pois o legislador nos fornece as frações de diminuição de pena a ser aplicada, 1 a 2/3. Aliás, eu já disse que quando vocês ouvirem pena diminui de 1 a 2/3, o ouvidinho de vocês já está treinado, vocês sabem que é uma causa de diminuição de pena. Se for aumenta-se de 1/3 até a metade, é uma causa de aumento de pena. Vocês já sabem disso. Diminuição ou aumento, mais a fração majorante ou minorante. Bom, política criminal. O arrependimento posterior cria um estímulo para a reparação do dano nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, e é um instituto mais em favor da vítima do que em favor do sujeito ativo do crime. Por quê? Porque se eu estimulo o ladrão a devolver os bens apreendidos, dizendo, olha, se tu devolveres antes do recebimento da denúncia, tu vais ter uma diminuição da pena de 1 a 2/3. E aí, evidentemente, que nós temos que reconhecer que institutos como esse, institutos como a delação premiada, que é um instituto de direito penal, quero dizer, eles favorecem o combate à criminalidade, tá? Porque você estimular um chefe de uma organização criminosa, ou mesmo um partícipe dessa organização, a ele revelar segredos para que outros envolvidos sejam punidos e que o dinheiro seja restituído, é fantástico para a elucidação de um crime. Bom, requisitos do arrependimento posterior. Primeiro, crime sem violência ou grave ameaça. Não existe arrependimento posterior se for roubo mediante arma de fogo. A pessoa te assaltou com arma impune, se passa o celular ou tu morres, né? Nesse caso, não pode ser com violência ou grave ameaça. Reparação do dano ou restituição da coisa, até antes do recebimento da denúncia. Por ato voluntário do agente, não se exige aqui o requisito da espontaneidade. Ato voluntário do agente não caracteriza o fato da polícia ter ido lá e ter apreendido os bens e conseguido recuperar os bens. Tem que ser ato voluntário dele. Ato voluntário do agente. O que é que o Tribunal de Justiça de São Paulo pensa? A causa obrigatória de redução de pena do artigo 16, arrependimento posterior, exige ato voluntário do agente, mas não ato pessoal do agente, de modo a caracterizar arrependimento posterior, a reparação do dano efetuado por quem o ressente. O que significa isso? O pai e a mãe do criminoso, sabendo que as coisas apreendidas estão na casa dele, vão lá e devolvem. Vale como arrependimento posterior? Vale. O pai, a mãe, o irmão, algum familiar, vai lá e devolve.
Só meu filho devolve. Reparação, restituição total ou não. A restituição, professor Franklin, teria que ser total ou parcial para haver o arrependimento posterior? Se não for total a reparação do dano ou a restituição da coisa, é inaplicável a redução da pena para efeito de arrependimento posterior. Tipo, o agente roubou, furtou TV e Blu-ray. Só devolveu a TV. Cadê o Blu-ray? Não devolveu. Se ele não fizer a restituição total, não há arrependimento posterior. Ah, professor, então tem